Olá, sou o professor Alessandro. Vou comentar sobre o edital do DEPEN em relação a matemática e raciocínio lógico, tá bom? Sou funcionário público do GDF, sou policial militar e vim aqui te ajudar, né, a você entender o que você precisa conhecer para fazer essa prova do DEPEN em relação a raciocínio lógico e matemática. Assista o final do vídeo, eu tenho uma novidade para você aí, tá bom? Você que quer passar nesse concurso, que está estudando, e tamo junto aí para te ajudar, ok? Então, né, com o edital aí, DEPEN, tá? Matemática e raciocínio lógico, está nos meus meios sociais, tá? Então aqui nós temos o que vai pedir no edital, mas eu vou fazer um esqueminha, que depois a gente vai estar todos eles aí embutidos aí no esqueminha que eu vou fazer, ok? Então nós vamos começar aqui, ó, com estruturas lógicas, tá bom? A estrutura lógica, a gente tem que entender e saber o que é uma sentença, tá? A sentença ela é uma expressão de um sentimento completo, tendo sujeito e predicado. Sentença é uma frase, né, onde ela tem sujeito e predicado. Tá bom? Verbo é como se fosse o português, né? Você pode até me falar assim, nossa, professor, mas isso é matemática é português, né? A estrutura lógica, aquele começo dela, ela é bem aportuguesada, né? Essa palavra é minha, viu? Mas na verdade é matemática, mas ela tem um sentido quase se fosse esse português, mas se eu não souber as regras, tá? Eu não consigo fazer as questões, tá bom? Então ela é dividida nas que não são proposições e na sentença que é proposição. Proposição é a base aí do raciocínio lógico, tá? E o que significa proposição? É uma sentença que pode ser valorada. Proposição é uma frase, né, que tem sujeito, verbo e predicado, e eu posso valorar ela. O que é valorar? Eu posso dizer se ela é verdade ou se ela é mentira, tá bom? E nós temos sentenças que não são proposições. Quais são as sentenças que não são proposições, né? Sentença aberta, né? X mais Y é igual a 2. Sentença interrogativa, quando é uma pergunta, né? Sentença exclamativa, feliz aniversário. Sentença imperativa, quando você dá uma ordem, tá bom? Então, qual é a base que você tem que ter, né? É saber o que é e o que não é proposição, tá? Não tá errado o nome também não. Se você nunca estudou raciocínio lógico, não é preposição, é proposição mesmo, tá bom? Se você não tiver esse conhecimento, você não vai conseguir chegar ali, ó, na metade do raciocínio lógico, você vai acabar errando tudo, tá bom? Ok? Então vamos continuar para você saber o que você precisa entender para conseguir fazer uma boa prova. Proposição, a gente é dividido em proposição simples e proposição composta, tá bom? Essa parte aqui é igual um português mesmo, tá bom? É como se fosse, né, sujeito simples, sujeito composto, é a mesma coisa. E, né, vamos dar um exemplo, né? Antônio é estudante, Maria é inteligente, né? Então aqui nós temos uma proposição simples, né? Antônio é estudante, pode ser valorado? Pode ser valorado sim, então é uma proposição simples, né? Maria é inteligente? Também é uma proposição. Se aqui tivesse um ponto de interrogação, de exclamação, se fosse uma ordem, tá? Se fosse uma sentença aberta, não seria. Então nós temos aqui duas frases que são proposições. Uma, né, simples, outra simples. O que liga aqui, ó, as duas proposições é conhecido como o conectivo lógico, tá bom? Então o aluno tem que ter todo o conhecimento do que são os conectivos lógicos. Sem você saber o que é o conectivo lógico, você não vai conseguir fazer questão nenhuma para esse concurso, tá? Então você tem que conhecer os conectivos, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O é uma conjunção e também aqui é o símbolo dele, né? Antônio é estudante e Maria é inteligente, tá bom? É uma conjunção e também pode ser usado o símbolo, tá? O ou é uma disjunção, tá bom? Tá aqui ou, né? Antônio é estudante ou Maria é inteligente, tá bom? É uma disjunção. O ou é uma disjunção exclusiva, ou Antônio é estudante ou Maria é inteligente, tá bom? Aqui está o símbolo dele. Você tem que conhecer e saber fazer várias operações em relação a esses conectivos. Vamos ver, né? Nós temos aqui também o se então, tá bom? Se Antônio é estudante, então Maria é inteligente, ok? E também temos o se e somente se, que é uma bicondicional. Antônio é estudante se e somente se Maria é inteligente. Essas ligações aí, esses conectivos que ligam as proposições, né, ele tem que ser bastante estudado, tá? Nós temos que conhecer cada um, o seu nome, o seu símbolo, para poder fazer as questõezinhas que são necessárias aí, tá bom? Então vamos estudar aqui agora a tabela verdade, tá bom? Que está ligado diretamente com os conectivos, tá bom? O que eu preciso saber de tabela verdade é a fórmula dela, né? Como que eu vou montar?
A grande dificuldade dos alunos, né, é montar essa tabela verdade, tá bom? A gente tem que aprender mesmo, tem questões que eu preciso saber como que ela é montada e como que eu faço, né? Por exemplo, a fórmula dela é 2P. O 2 aqui, ó, você pode perceber que ele sempre será esse número aqui. E o P é a quantidade de proposições, tá bom? Por exemplo, se tiver duas proposições, né? 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas, né? Então, a nossa tabela verdade aqui, ó, o P e o Q. Proposição P, né? Por exemplo, proposição P, o gato mia. Q, o cachorro late, né? Então, aqui, ó, 4 linhas e a valoração dela, que é 2 vezes V e 2 vezes F. VF, VF. Essa aqui são as maneiras que essa proposição composta pode ser valorada, ok? Por exemplo, se a proposição tiver 3 linhas, né? Se for 3 proposições, se a frase tiver 3 proposições, né? Então aqui, ó, nós temos a tabela verdade, né? Aqui a ordem 4V, 4F, 2V, 2F, 2V, 2F e VFFF, tá bom? Então aqui, ó, o que precisa saber nesse conhecimento? Muitas questões do CESP cai a tabela verdade, cai a quantidade de linhas que ela tem, cai se ela é uma tautologia, se é uma contingência, tá? Se é uma contradição. Então é um conhecimento que você precisa ter mesmo para poder resolver essas questões, né? Não tem como a gente chegar no raciocínio lógico e não entender a tabela verdade. Por isso tem que ser estudado devagar, com paciência, né? Bem explicada, tá bom? Para que você possa conseguir aí resolver esses tipos de questões, ok? Vamos estudar agora a lei de Morgan, né? O que é a lei de Morgan? É a negação de proposições compostas. Se eu tiver a proposição composta, né? O gato mia e o cachorro late, como que eu vou negar? Não se nega igual no português, não, tá? A simples sim, né? O gato mia, qual é a negação? O gato não mia. O cachorro late, qual é a negação? O cachorro não late. Mas quando eu junto as duas, existem regras de negação. E essas regras se chamam lei de Morgan, tá? Tem que aprender a fazer de maneira essas regrinhas para que você não perca nenhuma dessas questões também. Tá bom? Outro item que cai muito, talvez seja o que mais cai no CESP, é equivalência lógica, né? O que é equivalência? Vamos observar essa tabela verdade aqui, tá bom? Primeiro, para saber a quantidade de linhas, né? São duas proposições, né? Então ela tem 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas, ok? A ordem sempre será essa, tá? P e Q. E aqui no P, ó, P e Q, né? P e Q só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então você vai ter que estudar ali o conectivo E, tá? Como que ele vai ser aqui na tabela verdade, né? Então aqui, ó, P e Q, a primeira V e as outras 3 F, né? Se eu inverter aqui, ó, invertir o P e o Q, tá? Ele é equivalente a Q e P. Então se eu invertir aqui, ó, e der o mesmo valor, então aqui eu tenho equivalência lógica, tá? Existe uma maneira também de fazer equivalência, é umas regrinhas que nós temos aí que você vai ter que decorar, que é muito tranquilo. Por exemplo, se você não está entendendo nada que eu estou falando, isso mostra que realmente você precisa dar uma estudada sobre esse assunto, né? De tabela verdade, equivalência lógica, tá bom? Decorar as regras, existem regras muito fáceis de se aprender para eu fazer equivalência. Por exemplo, de equivalência também, né? Uma nota de 100 é equivalente a 2 notas de 50. Então a equivalência não é uma coisa difícil, tá? A equivalência é uma coisa muito fácil de fazer, mas se eu não estudar as regrinhas, se eu não souber a tabela verdade, souber a lei de Morgan, se eu não souber tudo que eu falei para trás, você não consegue fazer as questões. Tranquilo? Um assunto que pede muito também é a argumentação lógica, tá? Na argumentação lógica nós temos o quê? As premissas, tá bom? Com a conclusão, né? Se você estudou, você passou no concurso. Aí tá lá, você passou no concurso, então estudou. Tá? Então existem umas maneiras de fazer, valorando essas argumentações lógicas, para a gente encontrar os seus resultados. Essa parte de argumentação, gente, é muito importante, tá? Eu preciso entender também que não é muito pedido também o CESP. Eu estou fazendo algumas questões, né, na banca do CESP para concurso, e eu percebo que o CESP é o seguinte, ele tem questões que são bem assim, bem elaboradas, você tem que ler bastante, você tem que entender o que é uma premissa, o que é uma conclusão. Eu peguei questões que eles colocam a conclusão em cima e as premissas depois, tá? E as premissas têm um silogismo, né? Então, assim, a gente tem que dar uma estudadinha bacana aí sobre argumentação lógica, tá? Então, essa primeira parte que a gente viu aqui é só sobre as estruturas lógicas, né? Como montar, como fazer a tabela verdade, a lei de Morgan, equivalência. Então, você tem necessariamente que conhecer isso, tá? Não vá para o seu concurso, né? Ah, não, lá na hora eu faço. Não, vamos estudar, vamos pegar firme, né? E no final dela eu vou contar uma novidade para vocês aí que vai te ajudar bastante nesse concurso, ok?
Vamos agora para a parte de matemática, né? A parte amada, né? Porque assim, a gente pode até dividir um pouco de raciocínio lógico para matemática, né? Mas aí tem uma partezinha que é usada nos dois, tá bom? Então vamos agora para a nossa parte de matemática, né? Primeira coisa que eu preciso saber é a operação com conjuntos, tá? A operação com conjuntos, gente, ela vem aqui, ó, dos nossos diagramas lógicos, tá? Ela nasceu daqui e também nasceu daqui os conectivos, o e, o ou, o se, então e se somente se, tá? Existe um desenho aí para cada conectivo de uma tabela verdade, ok? Então precisa saber operações de conjuntos, né? Um exemplo, né? Numa sala tem 80 alunos que gostam de matemática e 100 gostam de português, né? Ao total de 150 alunos, né? Quantos alunos gostam só de matemática ou gostam das duas matérias? Então, assim, essas operações de conjuntos também é muito pedido aí nas questões do CESP, ok? Por que eu coloquei esse tema aqui de aritmética, né? Durante as aulas que eu já dei, eu já percebi que tem muitos alunos aí que não conseguem saber a parte básica de matemática, né? Que é a adição de fração, MMC, MDC, potência, multiplicação, radiciação. Então, assim, esses conteúdos básicos da matemática é necessário que você aprenda. Você não pode chegar a querer fazer essas contas que vão vir aqui para frente sem conhecer pelo menos o básico ali, né? Números inteiros, né? Eu já fiz questões com números inteiros assim que os alunos não sabiam o que era número negativo, número positivo, como fazer, né? Os jogos de sinais, quando é que precisa fazer. Então, essa parte básica de aritmética aí é como se fosse a base da matemática, tá? Então, você precisa ter essa base de matemática para poder passar para as outras questões, para os outros itens, ok? Razão, né? O que é razão? Razão é divisão, né? A razão de 2 para 3, né? Qual é a razão? Qual é a razão da idade de Maria e Ana? Né? Maria tem 12, Ana tem 15, né? Então, falou em razão, nós estamos falando em divisão. Nós temos que ter uma facilidade aí de aprender a dividir números inteiros, dividir fração, dividir números decimais, né? Existe muita dificuldade em números decimais e os números decimais são muito usados na porcentagem também, multiplicação por números decimais. O aluno tem que ter um conhecimento aí bom, tá? Dessa razão e da divisão, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, aqui a razão 15 por 30, né? E eu tenho uma razão aqui 45 por 90. Ok? Então, assim, quando os extremos das razões são iguais, ó, 15 vezes 90 é igual a 30 vezes 45, né? Dá 1.350 mais 1.350. Quando eu tenho isso, eu tenho uma proporção, né? Proporção é quando são equivalentes aí, os extremos aí de uma razão, tá? Aí, o que eu tenho que saber? Proporção diretamente proporcional, proporção inversamente proporcional. Uma pergunta que cai muito, né? Um pai resolveu dividir a sua herança de 10 mil para os seus 3 filhos, diretamente proporcional às suas idades, que era de 3, 5 e 7, né? Ou inversamente, são questões que caem e eu preciso aprender a fazer a proporção, tá? Tem umas regrinhas muito tranquilas também da proporção, que a gente pode aprender muito fácil, tá? Mas se a gente não souber, né, discernir o que é diretamente e o que é inversamente, a gente talvez não consiga fazer algumas questões, tá? Essa aqui, por exemplo, é diretamente proporcional, tá? Usando aqui, ó, a proporção, nós conseguimos entender a porcentagem, tá? Porcentagem cai muito em todos os concursos, né? Principalmente no CESP também. E porcentagem existe uma regra fácil aí de fazer, uma regra tranquila. Não é difícil, né? Eu falo assim que essas questões de porcentagem é quase impossível de se errar, tá? Porque existe uma regrinha, né? Que até a gente usa muito aqui, que é a regra de 3, tá? Para fazer qualquer cálculo de porcentagem, né? A porcentagem simples ali é o que está mais ou menos pedindo no edital, dá para a gente fazer tranquilo. O que é uma regra de 3, gente? Aqui, ó. Regra de 3 é quando você tem aqui, ó. Olha comigo, né? Vocês têm 4 valores, né? E você sabe 3. Então, você precisa descobrir esse valor aqui, né? Qual que é o valor de x, né? Multiplicando aqui, ó, x é igual a 6, né? 1 vezes x, x, que é igual a 3 vezes 2, 6, né? Proporção é quando os extremos são iguais, né? Então, com essa igualdade aqui na regra de 3, eu consigo achar qualquer valor. Então, aqui, ó, na porcentagem, você usar a regra de 3, eu consigo fazer aí tranquilamente todas as questões de porcentagem, tá? Muito fácil também, ok? Aprender bastante, né, o princípio fundamental da contagem, né? Se eu tenho 2 camisetas, 3 calças, 20 meias, 5 sapatos, de quantas maneiras distintas eu posso sair, né? Posso usar essas roupas, né?
Então aqui, ó, o que eu preciso saber do princípio fundamental da contagem? O que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação, tá? Isso cai bastante, tá bom? Você não consegue fazer as questões aí de matemática se você não tiver esse conhecimento, tá? Combinação fala mais de comissão, né? Quando pede, eu tenho 5 professores, vou selecionar de 3, né? Comissão de 3 para fazer de tal trabalho, né? Quantas possibilidades eu tenho, né? O arranjo, tá? Aqui é quando a ordem importa, né? A combinação, a ordem não importa. E a permutação é um tipo de arranjo, né? Que a gente usa, que cai muito anagrama, né? A palavra Brasil pode ser escrita de quantas maneiras, né? Isso é a parte do anagrama aí que a gente consegue entender, tá? Eu faço também essas questões sem usar fórmula, tá? Existe a formulazinha para cada uma delas, mas existe uma maneira assim, bem mais fácil de fazer sem lembrar de fórmula, tá? E você precisa ter esse conhecimento também. E depois do arranjo, a gente chega aqui na probabilidade, né? A probabilidade, gente, é aquilo que eu tenho, né? A fórmula dela, né? É o que eu quero pelo que eu tenho, né? Então, assim, existe uma maneira de fazer as contas de probabilidade. Muitas vezes no CESP cai, né? Você precisa conhecer esse princípio fundamental da contagem para poder responder questões de probabilidade, né? Tipo, qual a chance de você jogar uma vez e acertar na Mega Sena, né? Então você tem que fazer ali a parte da combinação, né? Da combinação para depois você fazer a probabilidade de você ganhar, né? 1 em 50 milhões de chance aí, 50 mil, né? De chance de você acertar aí na Mega Sena, tá? Com um jogo só. Então a probabilidade cai bastante e tem várias maneiras de fazer, ok? Você tem que ter esse conhecimento de probabilidade, né? O que usa muito é baralho, né? Moeda, retirar, né? 10 bolas pretas e 15 amarelas, qual a probabilidade de eu tirar, né? Sem repetição, com repetição. São questões muito cobradas aí também no CESP, tá? A geometria que você precisa saber é praticamente a geometria básica, tá bom? Que é a área, perímetro das principais figuras planas, tá? Saber Pitágoras, né? Saber a área do retângulo, do triângulo, né? A área do trapézio. Então, a geometria básica ali, você tem que ter um conhecimento do cálculo de área, né? E também dos perímetros dela, tá bom? Matriz, né? O que você precisa saber de matrizes aqui, tá? Matriz aqui é o que é linha, o que é coluna, tá bom? Como que é a formação da matriz, como que é a adição, como que é a multiplicação, determinante de matriz. Então, assim, um conteúdo bem extenso, mas um conteúdo bem gostoso de estudar, tá? Qual é a novidade que eu trago aí, tá bom? Vou montar um curso completo de raciocínio lógico e matemática, tá? No mínimo aí 2 aulas por semana. Tá aí o meu canal, se inscreve lá, deixa seu like também. Eu quero te ajudar aí a ter mais facilidade de resolver essas questões, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de raciocínio lógico, mas existe uma maneira bem mais fácil de aprender, tá bom? Então eu vou estar te ajudando aí a você realizar esse grande sonho, tá bom? Obrigado aí e até as próximas aulas.